Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista terminou agora há pouco. O Palmeiras venceu o Novo Horizontino em Barueri pelo placar de 1-0. Um jogo, num geral, bom pelo resultado. É claro que a gente queria começar essa disputa de final vencendo. Não foi um jogo de todo ruim, mas eu acho que hoje, em comparação com o jogo que a gente fez contra o São Paulo, existem algumas situações negativas a serem comentadas. Começando pela escalação, o Abel Ferreira ele mantém uma base do que vinha sendo utilizado nas últimas partidas. A diferença é que o Vitor Roque ele não esteve disponível para começar como titular, né? No jogo de hoje ele teve desgaste após o jogo contra o São Paulo, então ele começa no banco. E o Abel acabou optando pela entrada do Sousa como titular, que foi uma escolha que acabou gerando alguma polêmica, né? Acho que todo mundo esperava a presença do Arias entre os 11 que começariam a partida. Eu não sei exatamente qual que é o critério que está sendo utilizado para o Arias não entrar como titular. É claro que ele chegou agora, mas a gente já está falando do quarto jogo dele pelo Palmeiras. E pelo menos fisicamente ele me parece bem, ele me parece muito bem, então eu não, é claro que eu não tenho acesso aos bastidores do Palmeiras, então eu não sei qual critério está sendo utilizado para o Arias começar na reserva, né? Mas enfim, todo mundo esperava que ele começasse jogando, ele começa no banco e dá lugar para o Sousa. E é um jogo em que, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras tem uma posse de bola que eu acho que eu nunca vi na era Abel Ferreira. O Palmeiras chegou a ter durante boa parte do primeiro tempo cerca de 80% de posse de bola. O time rodava bastante a bola, conseguia encaixar uma boa saída, né? E a gente sempre reclama dessa deficiência que o Palmeiras tem, né, na saída de bola, que pela questão do chutão, né, do time sair muito no chutão, do time praticamente muitas vezes fazer a saída da defesa, da zaga, direto para os atacantes. Hoje não se viu muito isso, apesar inclusive do Novo Horizontino não jogar com as suas linhas baixas. Eu imaginei que o Novo Horizontino ia começar com o seu bloco de marcação bem lá embaixo, né, apostando prioritariamente no contra-ataque, mas não foi isso que o Novo Horizontino fez. O Novo Horizontino eu acho que tentou até surpreender um pouco o Palmeiras, subindo mais o seu bloco de marcação. É claro que o time do Anderson Moreira não veio para o jogo para fazer uma pressão avassaladora desde o início, porque sabia que esse não é o jogo do Novo Horizontino diante de um adversário com a força do Palmeiras. Mas mesmo subindo mais marcação, o Palmeiras conseguiu achar espaços para sair jogando, né? A gente sabe da qualidade de Marlon Freitas e de Andreas Pereira quando eles se apresentam na base da jogada para fazer essa primeira saída de bola, principalmente do Marlon, né? Que eu acho que é o ponto forte dele. E se a gente tem uma saída de bola melhor nos últimos jogos e nesse início de ano, é muito pela presença do Marlon Freitas. Mas é o primeiro tempo que o Palmeiras tem bastante a bola, mas tem muita dificuldade para entrar na defesa do Novo Horizontino. Tanto que a primeira finalização do Palmeiras só sai aos 34 minutos do primeiro tempo, que é a finalização do gol, né, do Flaco Lopes. Antes disso o time rodava muita bola, trocava muitos passes. Até apareceu uma estatística em um certo momento do primeiro tempo mostrando a precisão de passes. E o Palmeiras tinha 87%, muito bom. E o Novo Horizontino estava com 46%, que é algo assim baixíssimo. Eu acho que eu não lembro de ver um time com percentual de troca de passes, de acerto de passes tão baixo, porque o Novo Horizontino não conseguia encaixar o seu contra-ataque, né? Essa questão da pressão pós-perda, do Palmeiras perder a bola e já se adiantar para recuperar, é algo que realmente vem melhorando nos últimos jogos e a gente viu funcionando muito bem nesse primeiro tempo, né? O Novo Horizontino tinha pouquíssimo tempo com a bola no pé, o Palmeiras já conseguia recuperar e o Palmeiras controlou bem o jogo nesse sentido no primeiro tempo. O que eu acho que fez falta foi a equipe ter mais ser mais incisiva, ser mais chegar mesmo, finalizar no gol, porque a primeira finalização do time no primeiro tempo é a do gol, e é a do gol do Flaco Lopes, que enfim, a gente sabe que vive grande fase, vive um grande momento. Mais um gol importante dele, tinha feito na semifinal, não lembro se fez nas quartas, mas enfim, faz agora na decisão de novo. O Palmeiras consegue sair na frente e fazer um jogo muito controlado, até uma sequência ali de erros individuais, né?
que origina um pênalti pro Novo Horizontino. Pênalti esse que eu achei bem duvidoso, na verdade, né? Mas enfim, nem dei muita atenção pra isso, nem vi muito replay. Mas eu vi ali no ao vivo e vi um replay só que eu prestei atenção e eu achei até meio duvidoso esse pênalti. Mas é um lance que o Palmeiras comete uma sequência de erros, né? O Murilo, que vinha fazendo partida boa, que fez no geral uma partida boa, erra um passe na saída de bola. O Andreas Pereira tenta consertar e acaba se complicando no domínio, né? Inclusive nesse momento palmeirenses e flamenguistas tiveram um déjà vu do Andreas perdendo a bola na saída perto do gol. E acaba saindo aí o lance do pênalti, que eu não sei se foi o Gomes ou o Marlon Freitas que fez o pênalti, mas acaba saindo o pênalti. O Robson bate, o Carlos Miguel pega, e eu acho muito importante isso pro Carlos Miguel adquirir confiança, porque é um goleiro que vem sofrendo críticas que eu acho válidas, eu acho justas, mas muitas vezes eu acho essas críticas até acima do tom. Eu acho ele um bom goleiro, eu acho que ele é um goleiro que tem muito potencial para ser o goleiro titular do Palmeiras nos próximos anos. É um goleiro que, apesar de ter 27 anos, tem pouca experiência como profissional. A gente sabe que ele chega no Palmeiras com uma bagagem de menos de 50 jogos na carreira, né, na vida dele. Então foi importante ele ganhar essa confiança, para ele ganhar confiança fazendo algo que é até incomum, né? Que é o goleiro ficar no meio do gol, numa cobrança de pênalti. Ele entrou na mente do Robson, né? Que eu achei que o Robson ia castigar a gente mais uma vez. Ele gosta de fazer gol no Palmeiras. Na primeira fase ele fez 3 dos 4 gols, né? Da vitória do Novo Horizontino por 4-0. E o Carlos Miguel acaba defendendo. E o Palmeiras desce pro intervalo em vantagem. Eu acho que uma vantagem boa. E com um primeiro tempo que foi bom, tinha que melhorar, mas no geral era bom. É um primeiro tempo de controle do Palmeiras. Controle esse que eu acho que o time perde na segunda etapa. E aí que eu vou entrar nessa parte mais negativa da análise. Porque eu sempre falo muito do Palmeiras ter mais controle do jogo. Mostrou muito isso no primeiro tempo, essa questão da pausa, de tirar a velocidade do jogo. Porque, tudo bem, a gente sabe que o Abel Ferreira ele é um treinador que tem um estilo de jogo mais direto, mais vertical. Ele tenta chegar no gol com muita velocidade. Mas até treinadores assim, famosos, conhecidos mundialmente, que tem essa característica de jogo mais vertical, também sabem, perdão, o momento de trabalhar a pausa nos seus times. Eu vou usar como exemplo aqui 2 treinadores que, claro, são de outro patamar em relação ao Abel, mas é o Jürgen Klopp e o Flick, que a gente lembra muito do Klopp no Liverpool, né? Principalmente. A gente lembra do Flick no Bayern e agora no Barcelona. Que são 2 técnicos assim muito verticais, muito diretos, né? Mas que tem equipes que, se a gente for analisar o desempenho dessas equipes nas ligas, sob o comando desses treinadores, tinha uma média alta de troca de passes e de posse de bola, né? Então, mesmo você sendo um treinador de um estilo de jogo mais direto, você tem que saber achar esse equilíbrio em alguns momentos para você ter o controle da partida e você sofrer menos em transição, em coisas do tipo, principalmente quando você tem um estilo de jogo tão agressivo. E no segundo tempo eu acho que o Palmeiras perde isso. O Palmeiras, ele, na minha visão, abre mão de jogar o segundo tempo. O Palmeiras ele abaixa as suas linhas, ele fica menos tempo com a bola, não sofre muito, essa que é a verdade. Mas é um jogo muito fraco do Palmeiras no segundo tempo. E aí o Abel repete uma estratégia que ele vem adotando desde 2022 que não vem dando certo, né? Que é cozinhar ao máximo o resultado do primeiro jogo para tentar garantir no jogo da volta, dentro de uma competição mata-mata. Ele fez isso em Libertadores, em Copa do Brasil. E quando isso vem acontecendo, né, não vem dando certo. Quando o Palmeiras ele prolonga o resultado do primeiro jogo, a tendência, o que vem acontecendo é o time perder, ser eliminado, desclassificado na partida da volta. Então é algo que eu acho que foi uma escolha ruim de estratégia. Eu acho que no geral ele fez substituições boas, substituições coerentes, mas essa parte da estratégia dele foi algo que eu não gostei nem um pouco. Porque, inclusive, o Palmeiras no final da partida correu um certo risco até de tomar o empate, né? Porque o Novo Horizontino é um time arrumado, é um time organizado e é um time que, tendo um pouquinho mais de campo para jogar, conseguiu levar algum perigo. Eu acho que é um jogo que o Palmeiras tinha que tentar jogar para
abrir uma boa vantagem, porque é claro que tem que ter respeito pelo Novo Horizontino, mas apesar de ser um time organizado, para mim o melhor time do campeonato até aqui, a gente está falando de uma equipe de Série B contra um elenco bilionário, então de investimento bilionário. Então a gente espera que o Palmeiras ele seja mais, ele vá para cima para tentar definir o resultado. Ainda mais sabendo da dificuldade que vai ter no jogo de domingo. O Novo Horizontino tem 100% de aproveitamento em casa até aqui na temporada. Muito difícil enfrentar eles lá. É um time que ganhou todos os jogos, marca muitos gols, toma poucos gols dentro de casa. E talvez tenha a volta do Rômulo, né? Pelo jeito o Novo Horizontino vai fazer de tudo para ter o Rômulo na partida. Até gastar esse R$1 milhão, né? Que pro Novo Horizontino é um dinheiro que faz muita diferença. A gente, vindo aqui do contexto do Palmeiras, 1 milhão é pouco, 1 milhão é o salário, sei lá, do Sousa. Mas pro Novo Horizontino é um grande investimento, né? Que eles estão dispostos a fazer para buscar fazer história, né? Ser campeões paulista pela primeira vez. Um time que tinha chegado na final em 1990 para enfrentar o Bragantino acabou sendo campeão. E tem a oportunidade, de novo, quase 40 anos depois, né? 36 anos depois, de voltar para uma decisão e buscar o título. Então, agora é tudo ou nada para eles, eles vão tentar. E o Palmeiras, com certeza, vai ter um jogo muito complicado, né? Muito difícil na volta. Então, eu acho que foi um erro de estratégia no segundo tempo o Palmeiras abrir mão de jogar. E é complicado, né? Porque parece que a gente não consegue ter 2, 3 jogos seguidos elogiando o Palmeiras, né? Eu elogiei muito o desempenho do time contra o São Paulo, que eu acho que no geral foi próximo da perfeição, dentro do que o Palmeiras se propôs a fazer. Hoje é um jogo que o Palmeiras começa bem e vai decaindo muito ao longo da partida, né? Eu não gostei nem um pouco do segundo tempo, não gostei, achei um segundo tempo ruim. Eu acredito que o Palmeiras poderia ter feito muito mais na segunda etapa, principalmente quando fez substituições. Entrou o Felipe Anderson, entrou o Arias, entrou o Vitor Roque, né? Que são jogadores que têm muita capacidade técnica para decidir lá na frente e entregar mais gols pro time do Palmeiras, né? Mas não foi isso que o Palmeiras optou, não foi isso que o Abel Ferreira optou. Ele escolheu prolongar a disputa e deixar tudo pro domingo. Vai dar certo? Eu não sei, eu espero que sim. Mas eu não me surpreenderia, assim, não é querendo zicar nem nada. Eu nem acredito muito nessas coisas. Tem gente que leva a sério esse negócio de zica. Mas eu não me surpreenderia se a gente visse essa disputa de final de Campeonato Paulista, de título paulista, indo para os pênaltis. Enfim, né, vamos aguardando. No geral é isso, análise do jogo. Eu acho que situações mais concretas a gente vai ter para falar no domingo, né, que é o jogo que pode consagrar o Palmeiras campeão paulista depois de 2 anos. São quase 2 anos aí sem conquistar o título. O último título realmente foi do Campeonato Paulista 2024 contra o Santos. Só que enfrentando dessa vez um nível de enfrentamento bem mais complicado que aquele do Santos, né? A gente sabe que o Santos é um time gigante, mas era naquela altura um time de Série B. E eu acredito que até hoje o Santos seja um time de Série B. Pelo menos desde 2023 o Santos é um time de Série B. Então é uma oportunidade para o Palmeiras voltar a ser campeão e vamos ver, né, o que vai acontecer. Obrigado por você que assistiu o vídeo. Como sempre eu peço o seu like, o seu dislike, o seu comentário. Deixe o seu elogio, sua crítica, compartilhe o canal, continue nos apoiando, continue nos ajudando a crescer. E é isso. Domingo tem pós-jogo, espero que a gente esteja aí comemorando um título, por mais que seja só o Paulistinha, né? É sempre legal comemorar um título, ainda mais depois de 2005 tão trágico e vazio para o torcedor palmeirense. Mas enfim, é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite e avante palestra.